Eu queria chamar aqui ao palco essa duplinha, que é foda pra caralho. Então eu queria uma salva de palmas para o pessoal do Limetown. Foda, 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 foda. Help. Mais palmas. Tem que esperar ficar o primeiro. Tá. Você vai começar aí? Vou. Então começa. Tá bom. Gente, boa tarde. Então, eu fui pedida para avisar aqui para vocês, se tiverem alguma pergunta ao longo da palestra, anotarem, porque no final vai ter uns 10 minutinhos. O pessoal vai levar os microfones para vocês e tal. Mas sem mais delongas, eu sou Amanda Duarte. Eu sou o Gustavo Lima, não cantor. Pra Será que já sempre. tá? Aperta com força. Aí. A gente começou lá em Limetown em 2011, né? O nosso estúdio é home office, somos só nós dois, mas a gente às vezes trabalha com artistas remotos e tal. E a gente trabalha principalmente criando ilustrações e concept art, criação de personagens, cenários para... Principalmente jogos é o que a gente mais faz, mas também livros, quadrinhos, animações. O mercado meio que tem demanda em tudo que é lugar, né? Porque A onde gente tem atua em ilustração, diversos mercados mesmo. você assim. pode fazer. Pois é. Pode pular para o próximo. A gente, rapidamente, antes de entrar no tema, vai só mostrar alguns exemplos do que a gente faz. Os exemplos mais recentes mesmo estão sobre NDA, então a gente vai mostrar umas coisas do ano passado. Isso aqui é um jogo que a gente fez, a gente criou todos os personagens do jogo, é um jogo de Facebook. E a gente fez, tipo, enfim, essas ilustrações para diálogo, a gente fez umas ilustrações para intro, a gente fez coisas mais técnicas, tipo turn, né, as ortográficas para modelar no 3D, que o jogo é tipo 3Dzinho. Isso. Pode pular para o próximo. Interagiu diretamente com o modelador também, para ajudar em algumas coisinhas? Sim, justamente. Esse aqui é um pôster que a gente fez para Blizzard, com a ajuda do Lucas Parolin. Ele foi do ano passado, a gente fez ano retrasado, mas saiu ano passado, na Copa de 2018, Copa América. Enfim, foi um dos trabalhos maiores que a gente fez, assim, é um pouco fora do nosso estilo, mas foi um desafio muito divertido, foi muito bom. Esse aqui é um livro infantil que a gente fez para Disney. Essa Fancinense é um... Isso é um programa do É um Disney programa TV, novo né? do Disney TV, Programa exatamente. infantil. A gente ilustrou um dos livros que, né, acompanham o seriado e tal. Esses aí são umas splashes que a gente fez. A gente está fazendo algumas outras para essa empresa Miniclip de jogos, para umas campanhas de marketing deles e tal. Aqui em cima a gente botou só para encher o slide um pouquinho do processo, né, que a gente entrega os thumbnails e tal. E pode ir para o próximo. Isso aí é um pouquinho do nosso projeto pessoal, que a gente está trabalhando desde o ano passado, mais ou menos. A gente está agora na reta final para terminar de produzir muitas coisas. O projeto pessoal nunca acaba, mas a gente quer acabar ele mas logo. Mas são só algumas peças, a gente tem dezenas de arquivos que a gente ainda tem que finalizar, a gente vai montar, de repente, um PDF, alguma coisa. Ou um livro, a gente não sabe A direito gente o que não vai fazer. sabe o que vai ainda. acontecer, mas foi um projeto para a gente meio que redescobrir o que a gente gosta, fazer as coisas do nosso jeito, né? Sem direção de arte, sem prazo e tal, e experimentar coisas novas. Então, tem sido bem divertido. E em breve a gente vai estar postando mais coisas sobre isso aí. E, começando então... Essa parte aí... gente, todo mundo aqui que já viu a gente em algum lugar sabe que a Amanda fala mais do que eu. Né? Você não falou nada ainda. Então, eu sou um cara de poucas palavras. Tá bom. Então a Amanda vai explicar a maior parte, eu vou lembrando algumas coisas no meio do caminho. Tá bom, então. Para começar o papo sobre freelancer, a gente achou que seria legal dar assim, uma passada rápida para explicar o que a gente considera ser freelancer, que é um profissional autônomo que presta serviços, pode ser para empresa, para indivíduo, você pode ser pessoa física ou pessoa jurídica. Tem um monte de pormenores aí, questões jurídicas e de contabilidade e tal, que a gente não vai entrar nisso, mas a gente gravou um motinho uma vez com quem quiser o pessoal do Iconic. Esse episódio é bem mais profundo. A gente fala, né? se aprofunda bastante nessas coisas de tipo de empresa e como prestar serviço e tal. E a maior característica do freela é que não tem vínculo empregatício com o contratante, né? Você trabalha por um período de tempo, você pode ter contrato e tal, mas você não tem, né, não é um vínculo empregatício. Pode pular para o próximo. A gente numerou aqui, também rapidamente, algumas vantagens e desvantagens. As vantagens, assim, são coisas que são meio que a nossa opinião, né, com a experiência que a gente tem de 8 anos aí trabalhando de home office.
Mas uma das maiores vantagens que a gente considera é a liberdade para tomar decisões próprias. A gente pode escolher os trabalhos que a gente vai fazer, né? A gente pode escolher, sei lá, pô, tô cansado, vou pegar um pouquinho menos de trabalho esse mês, ou então, pô, vamos fazer uma viagem, ou troquei equipamento, vamos encher mais os nossos horários. Trabalhar de pijama, tirar folga no meio do dia. Exatamente. Tipo assim, vamos trabalhar sábado para poder tirar a quarta-feira para fazer alguma outra coisa e tal. Fazer trabalhos importantes pra gente no nível pessoal, porque assim, a gente trabalhou em empresas antes que meio que você tem que fazer o que tem ali para fazer, né? E muitas vezes você faz trabalhos que você, é trabalho chato, então, tipo, não... trabalho, assim, que simplesmente cai no seu colo, você é um funcionário, você tem que prestar aquele serviço. Quando você é freela no início, pelo menos a gente no início tinha esse problema também, né? Que tinha que pegar qualquer coisa e tal, mas hoje em dia a gente tá mais confortável de poder, tipo assim, cara, esse trabalho aqui até pagaria bem, mas... Cara, não tô a fim de acho fazer, que isso aqui não tem nada a ver. Não tem nada a ver com a gente e tal. A gente, hoje em dia, meio que se especializam mais nessa coisa de criação de personagem, as coisas no nosso estilo. Ainda aparece gente buscando coisa da época que a gente fazia 3D, e hoje em dia a gente já fica, sabe, tipo... Então, a gente tem essa possibilidade de escolher. O lance dos horários flexíveis, que é um pouco da desvantagem também, que é... Você pode trabalhar a hora que você quiser, fazer seus horários. A gente é mais produtivo de noite, então a gente acorda mais tarde, mas trabalha é muito até mais importante tarde. saber se policiar, porque isso aí pode virar festa muito fácil. Ficar trabalhando da hora que você acorda até a hora que vai dormir. Ou não trabalhar a hora nenhuma. Ou não trabalhar nunca. Mas é difícil, assim, você vai achando seu ritmo com o tempo. E eu coloquei aqui um lance que é a demanda mundial, que você não... Né, tem estúdios que contratam e atendem clientes do mundo todo. Mas aqui eu coloquei mais no sentido de, tipo, você tem o seu equipamento, você tem internet, você pode trabalhar de qualquer lugar. Né? Tipo, você não fica preso, a gente se mudou do Rio e veio para Curitiba, e o pessoal, nossa, e os clientes? Eu falei, tipo, tem internet, sabe? Não vai fazer diferença, sabe? Fala um pouquinho das desvantagens, você. Eu tô sentindo que eu tô monopolizando. Não tá indo bem. Tá, esse lance de funções cumulativas, isso para mim eu acho que é um dos pontos mais, é uma das vantagens mais fortes, assim, porque você não é só o artista, né? Você acaba tendo que responder e-mail, fazer orçamento, fazer contabilidade, Skype, e você tem que fazer isso tudo tanto da empresa, assim, né, quanto das suas finanças pessoais. Então, tipo, acumula um monte de função em você. Isso, tipo, cansa, né? Ao longo do tempo, assim, dá uma bela cansada. Pois é. Quando a gente começou, a gente, tipo... vamos abrir o estúdio porque a gente quer desenhar e viver disso, desenhar o dia inteiro. E aí, tipo... não é bem assim. Não é bem por aí, né? Tem um lance também que você... No nosso caso é um pouco diferente porque a gente tem um ou outro, né? Mas o lance de se isolar, assim, a gente vê muita gente que se sente muito sozinho, né? E acaba batendo, tipo, uma certa depressão de... em casa sozinho eu não sou produtivo, eu prefiro estar num ambiente com outras pessoas criativas e trocar ideia e tal. Sim. Continua. A outra coisa seria o lance de não ter benefício CLT. Quando a gente começou a freelar, a gente namorava com os pais e a gente ficava assim, nossa, ganhando dinheiros, e porque freela geralmente recebe mais por hora e tal. Só que você não tem benefício. Se você quiser tirar 30 dias de férias, você perde 12avos do seu faturamento, teoricamente. Você tem que planejar tudo melhor, planejar suas férias. Antecipar, exatamente. Antecipar tudo, planejar pagar plano aposentadoria, de plano de saúde. Exatamente. Então, assim, essas coisas, já ao longo do tempo, você começa a ver, ainda mais, por exemplo, no nosso caso, que os dois são freela, essas coisas começam a pesar, assim, né? Tipo, esse tipo de responsabilidade que a gente começa, e aí, se inventarem um software novo e acabar a ilustração digital, sei lá. A gente tem que pensar em, assim, planos B e Cs aí da vida. E separar a vida pessoal, a gente já falou um pouquinho. E, por fim, eu acho que é também o mais óbvio, que é que a fonte de renda ela é volátil, né? Você tem mês que vai fazer muito, tem mês que não vai fazer nada. Você tem que ter um certo pé de meia, assim, para cobrir as contas de, sei lá, 6 meses, 1 ano, para você ficar com certa tranquilidade de poder, né, tipo, fazer as coisas com calma e não ficar naquele desespero de ganhar dinheiro para pagar a conta do mês e tal. Esse lance de renda volátil, ele acaba melhorando ao longo do tempo, né? Porque no início é muito assim, porque você ainda não tem uma clientela que está sempre ali e tal, mas ao longo dos anos isso vai ficando, esse problema vai diminuindo, assim, eu acho. E fica uma coisa mais estável. Mas ainda assim você sempre tem... Ainda assim existe a possibilidade. Existe a possibilidade, tipo assim, acontece recentemente com a gente. Tem um cliente que, o trabalho terminaria em fevereiro, mas aí atrasou.
Aí o cara que ia pagar em março, pagou com o nome errado, fez a transferência com o nome errado, o pagamento voltou. Então, tipo assim, às vezes a gente fica 2 meses sem receber, porque tem uns atrasos que acontecem e aí, de repente, entra um dinheiro. Então, tipo, se planejar, porque às vezes tem mês que não vai entrar por N motivos, né? Então, você tem que ter um pouco mais assim, preparo, eu acho, pezinho de meia mesmo, para se planejar, poder se planejar a médio e longo prazo, né? Eu coloquei no finalzinho agora uma frase que é de um cara chamado Seth Godin. Ele é um escritor / redator famoso americano e ele é muito vocal assim sobre ser freelancer, como se diz? Ser freelancer ser no geral. Não é só de arte, né? É de tudo. É de meio que de tudo, e não só também de economia criativa. Ele fala de ser freelancer numa coisa bem ampla. E ele fala assim, ser um freelancer não vale a pena se você está sempre esperando alguém te mandar fazer alguma coisa, né? E eu acho isso muito importante, porque, tipo assim, as pessoas que a gente conhece, assim, que são mais bem-sucedidas e tal, como freelas, elas são muito proativas no sentido de que, tipo assim, pô, não tem trabalho? Vou renovar portfólio, vou começar a estudar isso aqui, vou comprar esse curso aqui, sabe, tipo, a pessoa não para, ela está num constante processo de... Vai em eventos, manda e-mail. Justamente, se apresenta, faz networking, e aí, tipo assim, não só nessa parte, mas também ser proativo no lance de prospectar clientes e fazer administração de redes sociais, que a gente vai falar disso no bate-papo mais específico disso e tal. Mas, tipo assim, você meio que pega as coisas nas suas costas e vai, sabe? Tipo, é diferente de... Porque, assim, eu não estou querendo fazer julgamento de valor e dizer que tem certo e errado, mas tem gente que tem um perfil que é menos proativo nesse sentido. E a pessoa quer ter a segurança de ter horário para sair e tal, não sei o quê. E, geralmente, freelancer é um pouco mais, assim... que é até uma coisa ruim ser workaholic, né? Mas é uma coisa mais, assim, tipo, puxada nesse sentido. No nosso caso, a Amanda sempre fez mais essa parte. Eu tenho mais esse perfil. Eu não. Acho que se eu fosse freela sozinho, eu não ia dar. Tava falido. Mas aí a gente divide tarefas, Pois né? a gente divide tarefas. Pode ir pular. Tá. Aqui a gente selecionou uma série de questionamentos, assim, para mostrar para vocês. São questionamentos que a gente fez para nós mesmos ao longo do tempo, faz até hoje, que ajudou a gente a se colocar no mercado e de encontrar o nosso público e atingir as coisas da maneira mais eficiente possível, né? A gente não está aqui para dar respostas, sabe, para ninguém. A gente quer propor perguntas, porque eu, sinceramente, acho que não existe certo e errado, sabe? Eu acho que é tipo... Cada um tem seu caminho. Cada um tem seu caminho. Vocês podem pegar e trilhar as coisas exatamente do jeito que eu e o Gustavo fizemos e não dar no mesmo lugar ou dar em outro lugar. Enfim, não existe muito como a gente dá, assim, o pulo do gato, sabe? Mas vocês podem se perguntar certas coisas para, tipo, se encontrar e encontrar o seu espaço no mercado, que é gigante, imenso e amplo, né? Então, esses 5 tipos de freelancer também são daquele mesmo cara, Seth Godin. Ele é americano e nos Estados Unidos a gente sente que existe uma supervalorização da especialização no geral. Aqui, do jeito que a gente botou, assim, a gente não existe uma hierarquia, né? Exatamente. De, tipo, um é melhor do que o outro. Porque ele fala de um jeito que ele faz uma ordem de tipo assim, etapas para você ser bem-sucedido. E a gente não acredita nisso. A gente quis fazer... assim, a tradução é meio literal dos conceitos que ele passa, mas eu quero mostrar para vocês que não existe certo e errado e dá para ser um artista bem-sucedido em todas essas ocasiões aqui. Então, a primeira de todas é a engrenagem, né? Que é o cara que está sempre à espera do próximo projeto. Para o cliente não importa o indivíduo que está por trás do trabalho. Ele é mais generalista e substituível. Ele é tipo uma peça numa máquina que é controlada por outra pessoa. Tipo um motorista de Uber. O exemplo melhor que a gente achou foi tipo um motorista de Uber. Você tem um serviço que precisa ser prestado. Isso. Tem um cara para atender. Você chama e uma pessoa vem te buscar, mas você não escolheu não aquele motorista. Quem vem te buscar. Tipo assim, óbvio, eu não estou dizendo que o serviço tem que ser mal feito, pelo contrário, se o serviço for mal prestado, isso vai ter consequências. Mas você não está, como cliente, você não está escolhendo o cara, pô, esse cara dirige bem pra caramba, sabe? Ou então esse cara, me simpatizei com esse cara, eu quero que ele me dirija sempre. Não. É tipo uma coisa de A mais B igual a C, né? Tipo, o cliente tem um serviço a ser prestado, um aplicativo fornece esse serviço e a consequência que é o serviço prestado. O único exemplo da nossa área que eu me lembro é aquele Fiverr, né? O Fiverr é um site que antigamente era tudo, faça qualquer coisa por $5, por isso que era Fiverr. Mas agora não é mais só 5, mas continua sendo baixo, que é assim, você entra, fala,
aparece assim, opções para você escolher. Você quer uma logo, um panfleto, um não sei o quê. Uma logo. Logo flat, 3D, não sei o que lá, animado, não sei o que. Flat. Tem esses caras aqui que prestam e aparecem em ordem de preço. Ou seja, tipo... Cara, a pessoa que está ali, aquele tipo de cliente, ele não está procurando um profissional para, tipo, caramba, vou fazer um relacionamento com esse cara e ele vai trabalhar muito para mim. Não, eu tenho um problema para ser resolvido aqui agora, sabe? E tem muito mercado para isso, tá? Por isso que eu quero dizer assim, a gente não está fazendo julgamento de valor. Na verdade, Uber mesmo, tem gente que sustenta famílias com Uber, não é uma coisa ruim, é uma forma de trabalhar, né? A segunda seria o faz tudo, que ele está sempre disponível, ele ganha na praticidade porque ele está sempre disposto a fazer qualquer coisa. Funciona bem se tiver um mercado com muita demanda ou pouca concorrência, né? O faz tudo é tipo meio que como a gente era quando a gente começou, né? A gente era muito generalista, a gente veio de áreas diferentes da comunicação visual, que a gente trabalhava com 3D, 2D, animação, logo, né? Design gráfico, design de interface, então a gente tratamento meio que de sabia imagem. um pouquinho de tudo. A gente foi pegando um pouquinho de cada coisa. A gente conseguia se encaixar assim, em vários lugares. Pois é. Então, assim, nunca faltou trabalho pra gente. Desde que a gente abriu a Limetown, a gente nunca teve um mês que não veio um pedido de orçamento, sabe? Só que de coisas que, com o tempo, a gente falou assim, cara, não quero mais fazer isso, sabe? Tipo, então, assim, mas isso possibilitou a gente de começar, né? De começar o estúdio, de sair de casa, alugar um apartamento. Então, assim, a gente conseguia tranquilamente se manter com isso. Tranquilamente, assim, né? A gente conseguia se manter com isso, mas a gente ganhava na quantidade. Rio de Janeiro é complicado. Rio de Janeiro é caro e tal, mas a gente conseguia pagar as contas e juntar um pouquinho e tal. Só que isso foram, assim, os 4 primeiros anos de Limetown. A gente chegou, assim, em 2015, 2016, 2014, 2015, né? Foi. E a gente não tirava férias desde que abriu o estúdio e não tirava fim de semana, porque a gente, como cobrava muito pouco para prestar todos esses serviços, porque a gente também não era especializado em nenhum, a então... gente meio que ganhava na quantidade, assim. Então exatamente. 300, 400 horas por mês trabalhando igual um louco. Era tenso. Então, assim, a gente chegou a um ponto que a gente falou, cara, a gente conversou e falou, eu acho que eu não tenho condições de fazer isso a longo prazo. Não é sustentável, assim, eu vou morrer daqui a pouco. Exatamente, a gente começou a ter alguns problemas de saúde sério e tal, então a gente falou assim, vamos repensar isso aí. E aí, chegou nessa parte do perito, que eu acho que também é um pouco onde a gente se encontra hoje, que é tipo assim, é um cara que ele é mais qualificado, experiente do que eu faço tudo, no caso. Os clientes escolhem já pela qualidade um pouco superior e tal. Mas o perito ele ainda não tem controle da situação. Então, eu imagino na minha cabeça, o exemplo do perito é tipo assim, o cliente que vai no ArtStation buscar algum artista para trabalhar no jogo dele, por exemplo. Então, ele já está no ArtStation, ele vai procurar coisas pela qualidade, ele vai olhar os thumbnails e ver os trabalhos que a pessoa já fez, então já é uma seleção um pouco mais especializada e tal. Só que você ainda está sujeito a ter pessoas que têm um trabalho relativamente parecido com o seu, que cobram menos. Por isso que eu falo assim, você ainda não tem controle da situação, porque é o cliente que chega com a demanda e você ainda não é único o suficiente, como a gente vai falar mais para frente, para justificar, por exemplo, cobrar o que você cobra se tem um cara que faz algo que é similar e bom o suficiente para o que o cara está procurando. O único seria o cara que só ele consegue fazer o que ele consegue fazer. Você quer aquilo ali feito daquele jeito, você vai contratar aquele cara, pagar o que for, ele é escolhido a dedo, ele é escolhido por nome, né? Ele, enfim, é o único que é capaz de fazer o que faz, né? Isso é muito, assim, é muito engraçado, porque historicamente, para mim, na minha cabeça, assim, gostaria. Assim, adoraria ser essa pessoa. Mas nem sempre isso é possível. Por exemplo, esses tipos de freelancer, eles não são coisas que você escolhe e, agora eu vou ser esse cara aqui. Você, obviamente, pode mirar o seu objetivo em ser uma pessoa mais especializada, ou mais isso, ou mais aquilo. Só que, por exemplo, nos trabalhos maiores que a gente mostrou aqui para vocês, alguns dos maiores, a gente foi escolhido na qualidade de perito, ou seja, os caras olharam o nosso portfólio, eles já têm uma linguagem muito definida do que eles querem. Eles sabiam que a gente ia conseguir executar aquilo, chegar no resultado que eles queriam, só que na visão deles. Se não fosse a gente, exatamente. Se isso não fosse a gente, tem outras pessoas que desenham e pintam bem o suficiente para replicar aquele estilo e tal, não sei o quê. E tudo bem, sabe? Não é uma forma ruim de se trabalhar. Pelo contrário, grande parte dos grandes projetos que a gente trabalha são assim mesmo.
a gente consegue ser mais o único quando a gente pega clientes menores, por incrível que pareça, assim, clientes de médio porte, que são os caras que, tipo assim, ó, a referência desse trabalho é esse portfólio aqui de vocês, é essa peça que vocês fizeram. A gente quer a visão de vocês, sabe? Que acabam sendo os mais legais, assim, que de acabam trabalhar, sendo né? os que a gente gosta, a gente pessoalmente gosta mais, né? E às vezes muda também, no meio do... Né, a gente está fazendo um trabalho Pra Ghost Stories. O pessoal do BioShock, eu nunca lembro o nome do porque eles mudaram de nome. Era Irrational Games, agora é o Ghost Stories. E aí a gente começou, tipo, executando uma ideia deles e, tipo, ao longo do caminho eles foram assim, não, mas como você faria? Exatamente. E aí a gente foi, tipo, dando na nossa... eu acho que ia ficar maneiro assim. E aí eles, pô, que maneiro. E aí continuou que a gente assim. migrou de um tipo pro outro no meio do projeto, que foi muito legal pra gente. Porque no início a gente estava bem limitado criativamente, do tipo, não pode mudar nada disso aqui, propõe aí umas soluções, e no final a gente já tá, tipo, efetivamente desenhando concepts que vão entrar no jogo, e, tipo, ilustrações e tal. Vai ser muito maneiro. E, assim, pra gente foi uma validação absurda, que a gente é muito fã dos caras e tal. Então, assim, nada impede que você seja vários tipos em momentos diferentes e apareçam projetos que exigem que você seja um tipo ou outro de freelancer e tal. E, por fim, o excepcional, que eu acho que é uma coisa que meio que corre por fora, assim. É o cara que faz coisas que são dignas de nota, né? Que precisam ser comentadas e que geram tendências. Né? A gente estava conversando de um exemplo para isso e a gente pensa assim, os filmes de animação que saem hoje em dia, né? Pô, a gente ama todos os filmes da Pixar, da Disney, DreamWorks e Laika e tudo. E, tipo, daí tem o Spider-Verse, sabe? Tipo assim, os caras vieram por fora e, tipo, as coisas que tinham antes eram ruins? Não, eram maravilhosas, era tudo perfeito. Mas eles criaram Só que eles criaram uma demanda, entendeu? Eles vieram por fora. Que nem existia. Tipo assim, hoje em dia, a gente, né, os nossos amigos recebem pedido de orçamento assim, vocês conseguem fazer meio estilo Spider-Verse, sabe? Tipo, eles criaram o estilo Spider-Verse. Tipo assim, não só em arte, concept e tal, ilustração, mas em animação. Eles patentearam não posso falar palavrão, desculpa. Uma cacetada de coisas. As tecnologias. De tecnologia e tal. Enfim, eu acredito, assim, a gente está falando, obviamente, de um time de artistas que fizeram, mas tem alguns artistas, pessoas físicas e tal, que tem essa coisa, tipo a Lois, que influenciou uma geração inteira de ilustrador digital e tal. São pessoas que, assim... Sabe? É outra coisa, é outra parada. E você pode aspirar ou não a ser essa pessoa. Eu, Gustavo, a gente conversou sobre isso, eu fico assim, eu acho que seria legal ver que o nosso trabalho influencia as pessoas de alguma forma, mas não é uma coisa que eu vou buscar pra mim, sabe? Tipo, reinventar a roda, sabe? Tem certas coisas que eu prefiro fazer diferente e tal. Pode pular pro próximo. Tá. Então, nessa pilha, né, de que tipo de freelancer você é e quem você é e como você monta seu portfólio e como você se comporta na internet, a gente fez uma partezinha extra de branding mesmo, que é o seu nome / sua marca, que não significa ter uma logo ou ter um nome de empresa, é tipo, o seu nome, a sua persona como artista profissional que presta serviço, né, no caso online, que é onde é a plataforma onde a gente mais se... comunica e faz networking, consegue trabalho hoje em dia. Nada mais é do que, tipo assim, é a história que você conta sobre você e o que você promete, tá? Então, por exemplo, quando você monta um portfólio que tem só character design, você provavelmente vai chamar só job de character design, tá? Se você monta um portfólio que tem caricatura, você pode odiar a caricatura, vai aparecer job de caricatura para você, porque você está contando essa história, você está passando isso para as pessoas, que é isso que você faz, e é isso que você quer fazer. Mas tem um pequeno detalhe que não é só portfólio também, como você se posiciona é tão importante quanto o que você efetivamente produz. Isso é uma coisa que eu acho que muita gente não pensa, que a internet é tipo um grande, sabe, ambiente que você grita e parece às vezes que está gritando no vácuo, mas você não está. Tem gente vendo o que você está falando, sabe? Então, tipo assim, cara, a gente tem colegas que a gente já deu toque de tipo, cara, para de reclamar de cliente na internet. Eles vêm, sabe? Tipo, eles te acharam por lá, sabe? Ou então, tipo, pessoas que reclamam muito, sabe? Tipo, o tempo todo uma negatividade muito grande. As pessoas deixam de seguir. Porque a vida já tem muitas dificuldades e negatividades, assim, pra você ficar... A vida já é difícil, pô. A vida já é difícil pra você ficar, tipo, consumindo problemas alheios, sabe? Então, assim, não é que não possa falar, a gente fala, e eu falo, às vezes, quando meus problemas de ansiedade no Twitter, e a gente conversa, e é legal de se conectar com as pessoas dessa forma.
mas tem gente que exagera, é muita negatividade, sabe? E aí você pensa assim, se as pessoas que te seguem porque gostam do seu trabalho não aguentam ver isso, imagina o cara que tem que considerar trabalhar com você a curto, médio e longo prazo, sabe? Então, assim, tudo que você bota no mundo, você está contando uma história, sabe? Tipo, você está dizendo alguma coisa sobre você. Eu botei um itemzinho aqui, tipo, por onde começar, que é só para o caso de, tipo assim, alguém, pô, mas eu não sei como fazer isso e tal, mas a gente tem um bate-papo que a gente vai falar de... Eu acabei de lembrar de um caso que eu reclamei do Procreate no Twitter. Ah, foi? sem dar tag, e eles foram lá falar comigo. Ou seja, tá sempre alguém olhando. Pois é. Mas, enfim, para quem tiver dúvida de por onde começar, como que eu começo nessa coisa de me posicionar, de achar o meu mercado e tal, eu recomendo, assim... Todo mundo sempre pergunta assim, quando é que eu sei que eu estou pronta para procurar jobs, assim? Aí eu falo, você tem um portfólio? Você está pronto, sabe? Tipo, se o portfólio vai te dar retorno ou não, aí você tem que ir mudando seu portfólio, encontrando cada vez mais as coisas e tal. Mas um portfólio comercial, sabe? Tipo, que não só mostra que você sabe desenhar pra caramba, que você sabe pintar pra caramba, mas que você sabe resolver problemas. Quando você é um freelancer artista comercial, você é contratado para resolver problemas. O cara chega com um briefing para você e fala, eu preciso de um personagem assim, assim, assado para se encaixar no mundo tal, público-alvo é X. Você não vai criar uma parada da sua cabeça que não tem nada a ver com aquilo. Você vai, tipo, usar, né, símbolos visuais e coisas que você já tem experiência ou repertório e tal para resolver um problema. E aí, uma das formas que você pode fazer isso, se você ainda não tem muitos clientes, é tipo, começar com projetos menores. Eu botei trabalho voluntário com asterisco ali, porque a gente não acredita em fazer trabalho de graça, mas existe, tipo, pessoas que precisam de trabalho voluntário que não são, tipo, que não tá agindo de má fé, por exemplo, sei lá, ONGs que você acredita e você quer apoiar, ou, sei lá, a igreja da sua rua, sabe? Tem algumas coisas que você pode fazer já numa capacidade profissional que você pode usar para portfólio, porque aí não vai ser um portfólio só, sei lá, com modelo vivo, que, tipo assim, você tem que saber, mas um portfólio de modelo vivo vai te chamar trabalho de quê, sabe? Tipo, não tá resolvendo um problema, sabe? Enfim, projetos pessoais também, como a gente mostrou o nosso aqui, em vez de só fazer estudinhos soltos e tal, pega e fala assim, pô, isso é Pequena Sereia se passasse no espaço. E aí você cria os personagens, e aí você cria as ilustrações. Para mim essa parte sempre foi melhor nesse lance de tentar desenvolver um projeto dentro da sua cabeça, assim, e ir executando ele como se fosse para um cliente, só que o cliente é você. Isso é bem legal, assim, porque você consegue se planejar, assim, ter um começo, meio, fim. Exatamente. E aí você também tem um portfólio que você pode colocar não só peças bonitas e finalizadas, mas estudos técnicos de expressão, se você consegue redesenhar o mesmo personagem em vários ângulos diferentes, turnaround, né, que são as vistas ortográficas para modelagem. Aí você pode, tipo, ter um projeto fantasma no seu portfólio que não foi ninguém te contratou para fazer, mas você consegue mostrar isso para um cliente e provar que você sabe o que você está fazendo, que você tem capacidade de resolver aquele problema dele. Faz parte da história que você está contando também. Então, basicamente, aprimora a sua técnica, porque isso é indiscutível. Quanto melhor você for, mais difícil é de você ser ignorado, assim. Tipo, é indiscutível. Compartilhar para o mundo, usar redes sociais, eventos como vocês estão aqui hoje, trocar ideia, trocar cartãozinho de visita, conhecer gente, desenvolver skills de um bom profissional. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente, mas, basicamente, ser confiável, se conectar com o cliente, saber interpretar um briefing, saber trabalhar em equipe, entregar no prazo, sabe? Essas coisas parecem bobeiras, gente. Mas eu conto no dedo as pessoas que a gente já trabalhou e consegue fazer isso. Então, o mais importante é não seja babaca. Não fala palavrão. Né? Babaca não é palavrão. Não seja babaca que vai dar tudo certo. Não, isso, assim, seja alguém que a pessoa pode confiar. Porque o que acontece? Você pode, às vezes, ter um imprevisto. Ninguém está livre de imprevisto. Você pode, às vezes, estar num dia ruim e tem um prazo curto e entregar um trabalho que, pô, eu podia ter feito melhor. Mas aí você conversa com o cliente, você mostra para ele que você está tipo, importando, que você está dando o seu melhor, que apesar de você ter um problema, pô, de repente numa próxima eu quero compensar vocês, dar um desconto, sei lá, não sei o quê. Você está, tipo, meio que efetivamente criando um laço com o cliente ali, que é muito mais importante do que, pô, entregar uma obra de arte que o cara nunca viu 3 semanas depois do prazo, sabe? Tipo, isso no mundo comercial, assim, quando você está falando de atender um cliente, é muito mais importante, assim, parece que é bobeira, mas não é, você sabe? provavelmente não vai ser chamado de novo. Provavelmente.
provavelmente. Porque tem isso também. Se você entrega um trabalho que é mais ou menos, mas você deu o seu melhor, e você foi um cara parceiro e você ajudou o cara, ele pode estar falando assim, pô, esse cara tá meio verde ainda, mas aí daqui a, sei lá, 6 meses você manda um portfólio renovado para ele, você faz um curso, você dá um upgrade, o cara vai falar, pô, esse cara aqui era gente boa, olha só como é que ele está fazendo os trabalhos legais. Agora, você pega um cara que só deu problema, reclamou o tempo inteiro, não queria aceitar feedback, entregou atrasado, sumiu, desligou celular, e-mail, bababá, não sei o quê. O cara pode ter o melhor portfólio do mundo, as pessoas não vão arriscar o dinheiro delas porque nesse cara, no final de tudo, tipo, o diretor de arte, ele vê, tipo, muita coisa, assim, ao longo do ano. E às vezes você trabalhou pro cara e daqui a 2 anos você entregou tipo um trabalho maravilhoso, daqui a 2 anos ele nem lembra o que você fez para ele, mas se você for um babaca ele vai lembrar. Exatamente isso. Ele vai falar, não, esse cara aí não dá. Exatamente isso. Tipo, acho que a gente vai falar disso no próximo, mas tudo bem. Mas é basicamente isso. O cara não vai... tipo assim, o trabalho que você entrega é importante? Claro que é. Só que daqui a 2, 5 anos, que você pode ter um relacionamento longo com esses clientes, ele não vai lembrar exatamente o que você entregou, sabe? Tipo, não vai lembrar exatamente os pormenores da arte que você fez. Mas ele vai lembrar a experiência que ele teve boa com você, né? Tipo, teve aquele cara que a gente trabalhou uma vez, eu sempre conto desse cara, que era um cara que ele era de Hong Kong, a gente estava fazendo um projeto para eles, e aí todo dia, 7 horas da manhã a gente se reunia com eles, que era final do dia lá. E aí, tipo assim, para um projeto se reunir todo dia, ainda mais com um fuso horário bizarro, era péssimo. Nossa, era horrível, eu tinha que acordar muito cedo. Mas eu ia lá e era uma reunião assim de meia hora para eles me darem um feedback do dia, do projeto que a gente estava fazendo. Cara, de uma reunião de meia hora, 20 minutos, era o cara assim, cara, você não sabe o que aconteceu hoje? Tipo, pô, tudo deu errado, cara, os fotógrafos atrasaram, pô, os caras aqui não estão conseguindo resolver, não sei o que. Eu ficava, cara, é assim mesmo, fica assim não e tal, não sei o que. Era tipo uma sessão de terapia. Era tipo uma sessão de terapia diária com o cara, sabe? E aí, tipo, algumas vezes eu falava assim, pô, tu não quer que a gente resolva isso, se os caras não estão dando conta e tal, a gente pega, não tem problema. No final das contas, tipo, cara, o cara queria vir pro Brasil abraçar a gente, assim, que, vocês salvaram o projeto, se não fosse vocês. E, tipo assim, verdade seja dita, não foi nenhum projeto que ficou maravilhosaço no final. É tipo um projeto normal, só que a gente tirou a corda do pescoço do cara e o cara não esquece, sabe? Tipo assim, a gente ajudou do jeito que a gente podia e a gente até falou que ajudava nesse negócio de desenho sem custo. Eles pagaram bem mais pra gente no final. Tipo, a pessoa... Tipo, essa experiência é o que fica com o cliente, muito mais do que o arquivo que você entrega, sabe? Enfim, né? Retomando os slides. Quem te contrata está comprando o quê? Né? Porque justamente quando a gente começou a fazer essas análises todas que a gente mostrou para vocês até agora, eu ficava assim, tipo, eu tenho que ser então único, ou então um cara mais expert e tal. Não sei fazer isso, eu acho que o nosso trabalho era muito mediano, assim, eu fiquei tipo... Pô, e realmente o nosso trabalho, assim, nos 4 primeiros anos de Limetown era bem, sabe, marromena ali, a gente dava um jeitinho e vê o que vai, sabe? Os clientes que apareciam pagavam um pouco e davam um pouco prazo, então não era tão bom. Assim, né, o resultado das coisas que a gente fazia, a gente nem botava no portfólio, a gente não gostava muito mesmo. Era um trabalho mais ou menos para um cliente mais ou menos. Porque Exatamente, tem clientes para todas tem demanda para tudo. Exatamente. Assim. Só que a gente ficava assim, cara, mas não falta trabalho, sabe? A gente estava lotado, como eu falei, né? A gente estava lotado nessa época, a gente não dormia, etc. Eu fico assim, por que esses caras estão contratando a gente? Qual o problema desses caras, sabe? E aí, com o tempo, né, com a experiência, e também quando a gente começou a ter que contratar artista, a gente viu que, tipo assim, cara, é melhor alguém que tem um trabalho mais ou menos e é extremamente profissional. E, tipo assim, pô, entregou um negócio com um errinho aqui de anatomia, mas eu vou lá e corrijo rapidinho, mando de volta e a pessoa me manda e tal, do que um cara que é o supra-sumo da humanidade e desaparece, e não entrega no prazo, e é arrogante, e todas essas coisas que a gente já falou. Então, tipo assim, quem te contrata está comprando o quê? Está comprando sua expertise, claro, sua reputação, claro, mas se você não tem essas coisas lá em cima, você pode ter outras coisas. Você pode ser um cara maravilhoso de se trabalhar, super gente fina. Você pode ser um cara que atende com uma qualidade, assim, tipo, você responde e-mail em 5 minutos, você está sempre ali, você é o cara quando precisa vai correr atrás de você. Praticidade, o lance de, tipo, como eu falei no início, a gente prestava uma gama variada de serviços. Então, alguns clientes nossos eram, tipo, a gente era o departamento de arte da empresa de jogo. Então, a gente fazia tudo, né? Tipo, a gente fazia concept, mas também fazia animação 2D, interface, animava, e o caramba, tipo... Era prático para eles ter 2 pessoas com quem eles podiam contar, que não atrasavam nunca e estavam dispostos para reunião, não sei o que. Essas coisas valem dinheiro, tá? Tipo,
E os clientes, obviamente, quanto maior o cliente, mais exigente ele vai ser com o nível de qualidade, mas tem clientes que são menores e que precisam de uma coisa para ontem, sabe? Meio que tem demanda para tudo quanto é coisa mesmo. E o lance do preço, obviamente, a gente percebeu isso, né, lá atrás, que o que a gente está vendendo, atendimento bom, não sei o quê, preço, a gente cobrava muito barato e a gente não tinha essa noção, né? E aí, enfim, mas com o tempo a gente foi mudando isso, a gente vai falar de preço especificamente mais para frente. E aqui eu botei também umas diquinhas de formas de aumentar a sua demanda, só porque a gente também vai falar de como... Tem um bate-papo sobre como vender a sua arte e tal, até com o Hiro e o pessoal, a gente, acho que é amanhã, se eu não me engano. Mas eu vou falar assim, bem por alto. Primeiro item de todos do universo. Trabalhe para quem quer comprar o que você tem para vender. Eu, de vez em quando, vejo na internet alguém tipo, fazendo um post revoltado, assim, tipo... Pô, eu cobro R$80 na minha... Como é que foi? Eu cobro R$80 na minha commission e o cara falou que é absurdo de caro. E é caríssimo. Nenhum cara da DC ganha isso. Mas não isso sei tem de monte, assim. Aí sabe o que acontece? Aí rolou uma mobilização na internet do tipo, por que os artistas cobram caro? E por que tem... Falou, gente, vocês não vão convencer esse cara. Esse cara não é cliente de vocês. Um cara que acha que R$80 numa parada que você vai levar 2, 3 dias para fazer é caro... Não é seu cliente. Você não tem que gastar seu tempo, sua energia tentando convencer o mundo a valorizar o seu trabalho. Você vai achar quem valoriza. E tem mercados que valorizam, e muito, sabe? Isso aí não dá. Esse é meu pai. Explicar pro meu pai. Pai, quanto é que custa o desenho? $2.000. Você tá louco? Eu falo, cara, esse cara é maluco. Tá pagando isso pra você. Mas, enfim... Formas de aumentar a demanda, eu vou também passar bem rápido. Prospecção ativa, como a gente falou, que é como a gente começou. A gente montou um portfólio, a gente encontrou listas de empresas que trabalham... Na época a gente estava procurando mais game e tal, mas de várias coisas. Eu lembro que a gente foi muito no Steam também. A gente ia no Steam, olhava a arte dos jogos. Empresa que fazia jogo, que tinha um visual assim, que a gente achava que podia se encaixar ali. A gente fez uma listinha achava mesmo. O diretor de arte, mandava um e-mail pro cara. Achava, e aí a gente entrava em contato... E sei lá, cara, a cada 6, 8 meses eu mandava, tipo, mais de 100 e-mails. Sem exagero, assim, tipo, literalmente dezenas até centenas de e-mails. Tipo assim, 10% respondia e desses 10%, quase todos era tipo, muito legal o seu trabalho, né? Vamos guardar seu contato aqui para quando precisar. E aí, tipo, às vezes um fechava, e a gente ficava, sabe? Tipo, então, assim, a gente ganhava muito na quantidade. Tipo, realmente corria muito atrás disso, né? Então, assim, isso é uma forma de você se apresentar ao mercado e lembrar o cliente que, de repente, ele tem uma demanda. Você está sujeito, inclusive, a timing. Às vezes, o cara gostou mesmo do seu trabalho, mas ele não precisa daquilo agora. Né? Tipo, então, assim, é uma forma mais difícil. É meio que, tipo, comparado a panfletar na rua, assim. Tipo, você vai panfletar 1000 panfletos e uma porcentagem pequena vai ser o seu público-alvo de interesse que vai ter retorno e tal. Teve um cara que a gente foi, tipo, levou acho que mais de ano, né? Que a gente conheceu... O Caio já trabalhou com ele várias vezes, o Taylor em Vargson, da Fantasy Era o cara da Fantasy Flight. A gente conheceu ele em 2000 e sei lá quando, só que a gente já tinha um trabalho meio... Mais ou menos, assim. E aí, mas ele gostou muito da gente, a gente manteve contato com ele durante um tempo, e aí 1 ano depois... Não, a gente, a cada 6 meses eu mandava, então, tipo... A gente mandou, o cara, muito legal esse portfólio, a gente não tem nada para vocês agora. Aí, dá 6 meses, a gente já tinha renovado o portfólio inteiro. Aí a gente, Taylor, lembra da gente? Pô, a gente... Renovou o portfólio, dá uma olhada no que você acha e tal. Se precisar de uma coisa, a gente está aí. Aí o cara, pô, legal, pô, vocês evoluíram pra caramba, mas realmente não sei o quê. Da terceira vez, aí a gente já tinha realmente dado mais um passo, aí o cara mandou umas cartas. E aí começou a virar uma coisa recorrente, assim. Aí eles, né, até as últimas vezes a gente não conseguiu pegar, mas eles sempre mandam, assim. Não, e é bem legal os trabalhos para eles e tal. Então, o segundo jeito seria redes sociais, job board, que é uma coisa meio passiva, meio ativa, que você meio que satisfaz necessidades já existentes no cliente. Né? Ou seja, todas essas empresas, quando precisam de vaga, precisam de artista, muitas delas botam lá no Twitter, estão precisando de artista 2D, ou no job board do ArtStation, remotamente, não sei o que, ou se mudar para não sei aonde. Você pode procurar essas pessoas e satisfazer a necessidade que elas têm naquele momento. Ou você pode, né, que é o marketing, que é criar uma necessidade ou fazer a pessoa perceber que ela tem uma necessidade, né? E aí o exemplo mais óbvio que eu me lembro é o Gabriel Piccolo, vocês devem conhecer, ele é um quadrinista conhecidíssimo de São Paulo e tal. Ele é um cara que ele fazia um monte de arte autoral e publicava e fazia coisa para se divertir. Ele criou um fanzine, uns designs de personagem dos Teen Titans adolescentes, jovens adultos, assim e tal.
bombou na internet de uma forma inacreditável, né? Ele tem milhões de seguidores, o negócio foi um sucesso, assim, realmente. E aí a DC contratou ele e oficializou os designs dele. Tipo, os designs que ele fazia de fanart, hoje em dia, são os designs dos quadrinhos que estão saindo do... Ele criou uma demanda para ele. Demanda. Tipo, não existia... A DC não queria fazer um quadrinho de Young Adult de Teen Titans. E aí eles foram espertos de ver que o Piccolo tinha esse alcance, que tinha potencial. Então, assim, isso também já é outro nível, assim, é mais difícil, é muito mais fácil você achar uma necessidade para você, que você seja capaz de suprir no seu estilo e tal, mas é possível, né? Agora, a parte polêmica do quanto vale o seu trabalho, e, né, tipo, entender o valor e não o preço do que você faz, tá? Então, a gente vai falar de alguns cálculos, possibilidades e casos individuais. Pode ir para o próximo. Oferta e demanda, tá? Tipo, a gente falou um pouquinho disso já, eu acho, mas... né, aquele negócio de você vender para quem quer comprar o que você tem para fazer. Às vezes o seu trabalho é fantástico, mas é tão especializado, é tão nicho, que às vezes ainda não chegou no seu público, ou então as pessoas não estão contratando aquele tipo de coisa naquele momento e tal. Em contrapartida, tem estilos, tipo pintura digital, comercialzinha, tipo essa que a gente faz, que tem demanda pra caramba. Tipo, é mais fácil você conseguir um trabalho se você fizer coisas que tem demanda pra caramba. Não é que você tem que mudar o que você faz, é só que, de repente, se você não está conseguindo nada com aquela parada específica... Você tem que viver de alguma forma, né? Tipo, a gente tem um amigo muito próximo, que eu não vou falar o nome dele aqui, mas que ele está, tipo, insistindo na mesma coisa, ó, há anos. E, tipo, ele não consegue pagar nenhum almoço, sabe? Mas ele não aceita mudar, procurar outro caminho, sabe? Alguma coisa que tenha, que ele consiga vender. Não, e, tipo assim, eu não acho que ele não vai conseguir, mas assim, às vezes a vida acontece. Não, a vida acontece. E aí você tem que pagar as contas. E aí, tipo assim, você ter pelo menos um pouquinho de jogo de cintura para, tipo, pô, eu vou prestar esse serviço aqui que tem bastante demanda, tem bastante procura, e no meu tempo eu faço autoral. E faz o autoral no seu tempo livre. Exatamente, sabe? De repente é um jeito de você conseguir se manter com isso, porque... né, todos nós gostaríamos de só fazer, né, o que a gente gosta de fazer, mas infelizmente às vezes, né, tipo assim, às vezes a gente mesmo tem, tipo, sei lá, tem umas vacas magras aí de vez em quando, a gente volta e pega uns trabalhinhos que a gente não costuma mais fazer, porque a gente, né, tem que pagar conta, etc e tal. Eu não vou, tipo, meio que assim, a gente não pode, né, pelo menos a gente, no momento que a gente está, ter essa rigidez de, tipo, eu só faço isso e eu só vou pegar trabalho que seja isso, especificamente. Então, assim, né, não bota todos os seus ovos numa cesta só. É bom você ter um pouquinho de... caso dê algum problema, aconteça alguma coisa. O valor do seu trabalho está ligado diretamente a quanto valor agregado você gera para o cliente. As pessoas às vezes perguntam por que a gente cobra menos para commission do que para a empresa. Porque o valor agregado de uma pessoa que contratou a gente para criar uma arte personalizada para botar na parede dela é muito menor do que um cara que vai contratar a gente para fazer a capa de um jogo que tem 50 milhões de downloads na App Store. Coca-Cola que vai rodar o mundo todo. Tipo assim, é o mesmo trabalho. Eu posso levar o mesmo tempo que eu estou fazendo para fazer o mesmo retrato para uma coisa e para outra, mas isso aqui vale menos do que aquilo, porque valor agregado. Tipo, a pessoa, tipo, física não tem o mesmo tipo de grana. E mesmo se tivesse, a gente não acha que tem que cobrar a mesma coisa que cobra para uma empresa de porte grande, essas coisas. Quanto lucro você gera para o cliente? Se o seu trabalho agrega valor àquele produto, ele, consequentemente, vai fazer o produto vender mais. Então, consequentemente, aquilo vale mais dinheiro, né? Então, assim, normalmente você cobra mais caro para cliente que tem um porte maior, né? Mas não necessariamente, porque entra o terceiro item aí, que é quanto o mercado está disposto a pagar. Na nossa cabeça, a lógica é que, tipo assim, clientes grandes pagam muito mais. Mas alguns clientes grandes que a gente já trabalhou, eles sabem que eles estão te oferecendo uma coisa que não é só dinheiro. Eles estão te oferecendo currículo, portfólio, visibilidade. Então, eles chegam e falam assim, a gente paga 600 pratas numa ilustração. Quer, não quer. Tá? Quer, não quer. Porque tudo aquilo que a gente falou, de tipo de ser agradável, ser gente boa e tal, não sei o quê, aquilo se aplica ao cliente também. Só que aí é um outro... É outro problema. Mas um exemplo que a gente teve assim com a Disney, que sempre foi tipo um sonho para Amanda trabalhar para a Disney, que ela é muito fã e tal, não sei o quê. E acho que foi o pior trabalho que a gente... Recentemente foi um dos mais difíceis, assim. Tipo, nunca mais. Eu não faria de novo. Era um livro infantil, e aí, tipo assim, a gente já tava todos os traços arte finalizados, e eles mudaram a história do livro infantil. Mudou a história no meio, sabe? Aí, e a gente ficou, que legal, sabe? Não, tá bom, mas aí vai ter mais prazo, né? Não. O prazo é aquele.
E aí falei... Aí a gente falou, cara, mas não dá pra fazer. Aí eles, se vocês não fizerem, tem quem faça. Aí a gente ficou... Aí foram várias noites, foi tipo um mês, assim, de noite virada, morte, correria maluca. Exigência muito alta, assim, os caras muito chato. Mas assim, eu acho que a gente pegou um time ruim, porque a gente conhece uma conhecida que pegou um outro que não era assim. Pode ter sido azar e tal, mas aí ia rolar um segundo livro, né? E aí quando o segundo livro morreu, eu falei, cara, graças a Deus. Porque... Gente, não. Mas realmente, porque pra nossa saúde mental não dava mais, Não fez sabe? bem, Mas, enfim, esse lance do quanto o mercado está disposto a pagar não só tem a ver com isso, mas também tem a ver com pela toda a experiência que a gente já teve, os conhecidos que a gente conversa e tal. Por exemplo, publicidade paga muito mais do que editorial, que, por sua vez, paga muito mais do que o mercado de quadrinho. Então, assim, de repente, o seu trabalho é maravilhoso, você é um dos melhores quadrinistas que tem, você... sei lá, desenha pra caramba, você é conhecido na internet, você tem tudo. E aí os caras pagam $90 a página. E é isso, sabe? Tipo, meio que... Aí, não quer, sabe? Aí você faz tipo no amor, assim. porque você realmente gosta de fazer. Se você realmente quiser fazer. Então, cobre pelo quanto seu trabalho vale, não por quanto te custa. Que isso é uma coisa também que eu acho engraçada de ver na internet de vez em quando. Um pessoal, tipo... como é que é? Fala assim, eu cobro pela minha arte porque eu tenho contas para pagar, eu paguei 1000 cursos para aprender o que eu aprendi e o meu equipamento é caro. Tipo, isso não é uma boa justificativa, sabe? Porque, tipo assim, você não compra um pão numa padaria por quanto custou para o cara fazer aquilo, sabe? Por quanto ingrediente custa para fazer as coisas, quanto de plástico tem numa caneta, entendeu? Você compra o produto, você compra o valor que aquilo tem para você. Então, assim, você não tem que cobrar por quanto seu trabalho te custou para você chegar até aqui. Você tem que cobrar por quanto ele vale, né? Então, porque isso é muito abstrato, e isso é muito confuso, e é difícil mesmo, lance de orçamento e tal. A gente colocou um slide do infame Cálculos das Horas, porque infame, porque tem gente que odeia quando a gente fala isso. Tipo, realmente odeia, sabe? Tipo assim, cara, mas a verdade é que não adianta alguém chegar... Principalmente se eu não conhecer a pessoa, se eu não conheço o trabalho da pessoa, que tipo de experiência ela tem, que portfólio ela tem, não adianta ela chegar pra mim e falar assim, quanto você cobra pra fazer um personagem? Sabe, tipo, varia, depende de tudo. A gente pode cobrar R$500 a R$3.000, tipo, depende. O que você precisa, o que o cliente quer saber, quanto que você pode cobrar com o nível de trabalho que você tem agora. Então, assim, o cálculo das horas nada mais é do que te dar uma base... É, tipo, literalmente o mínimo que você tem que cobrar para valer a pena sentar a bunda 1 hora no computador e fazer alguma coisa para alguém que não é para você, tá? Então, tipo assim, você calcula a sua renda mensal que você precisa. Por exemplo, digamos, quero ganhar R$2.000 por mês, para mim é o suficiente e tal, né? Você divide pelas horas úteis do mês, que são 22 dias úteis, vezes 8 horas por dia, né? Tudo bem que você pode trabalhar mais horas por dia ou fim de semana, mas a gente faz horas úteis, que são 176 horas. 2.000 por 176, a galera de humanos não sabe fazer. Mas digamos que dá uns R$12. Eu não sei, eu não faço a menor ideia. Bom, 12. Tá? Então, assim, então R$12 é o valor da sua hora. É o valor mínimo da sua hora. É o que eu falei, é o mínimo que você cobra para valer a pena levantar a mão para trabalhar para aquele cara. Aí eu coloquei ele no cantinho, vezes variáveis, né? O que são as variáveis? O prazo. Se o cara chega pra mim e fala assim, tem que fazer um personagem. Eu levo, sei lá, 5 dias pra fazer um personagem. Mas é pra amanhã. Então são X vezes o valor da minha hora, tá? Porte do cliente, como eu falei, clientes de médio e grande porte pagam mais, às vezes clientes grandíssimos pagam menos, mas o nível técnico também influencia muito nisso. É bom você... ter com quem... Às vezes tem um amigo que você possa conversar, que às vezes tem mais experiência e perguntar, mas tendo em mente assim um certo... Como é que fala? Ter uma noção, sabe? Uma noção de onde você tá, assim. Porque não adianta você chegar para alguém que está muito lá, tipo eu chegar para o Júlio. Olha o sorriso dele. Olha a cara desse cara. Olha a cara dele. Isso vale muito. Eu não tenho como perguntar para ele quanto ele cobra, porque não se aplica a mim. Então, aí, enfim, né? Agenda, por exemplo, se você tem muito trabalho e você está lotado e você, cara, sabe, não dá. Ou o contrário, você está com total tempo ocioso. Eu preciso ganhar dinheiro para conseguir pagar minhas contas do mês.
você vai baixar o preço. Assim, tipo, isso não é uma coisa ruim. Ah, meu Deus, está destruindo o mercado de ilustração. Todo mundo no mundo faz isso, sabe? Tipo, tem que ser realista, assim, do tipo, eu cobro tanto, mas, pô, se eu tô no sufoco, o cara aparece e fala, eu pago X, X é melhor do que 0, entendeu? Então, tipo assim, essas coisas pesam. Por isso que o ideal é você aumentar a sua demanda para você nunca estar nessa situação de que você não tem escolha, sabe? A sua reputação, como o Gustavo falou, conta. E o quanto você quer pegar o projeto. Tipo, a gente já conversou com amigos que, tipo, cara, eu fiz um trabalho pro Star Wars, pagou merreca, mas, cara, eu fiz um trabalho pro Star Wars, sabe? Tipo, é muita parada, assim. Tudo tem que entrar na sua balança, né? Quanto aquilo vale para você também. Esse extra era, tipo, se sobrasse tempo, porque meio que acabou o nosso tempo já, mas eu acho que dá tempo. Dá tempo, né? Não, tá. tem mais 10 minutos só de pergunta. Então, mas eu não quero perder as perguntas, então pode pular pro próximo. Eu só queria falar, assim, que de tudo isso, tudo que a gente falou aqui, todas essas reflexões que a gente propôs, isso assusta, porque eu sei porque a gente ficou pirado, né? Porque a gente começou a pensar nessas coisas, a gente foi apresentado a esses conceitos, a gente ficava, tipo assim, e agora? Porque, tipo, não dá, não sei, e aí, tipo assim, como eu falei, né? Chegou um momento que eu fiquei, por que esses caras estão contratando a gente? Nosso trabalho é... E artista tem essa mania de, tipo, tudo que eu faço é uma merda, sabe? Tipo, cara, você tem outras coisas para oferecer que não é, nossa, meu trabalho é melhor do que o fulaninho, sabe? Tipo, você pode ser o melhor profissional do mundo, as pessoas vão ter a maior paciência com você. Por exemplo, pessoas que a gente contrata, que muitas vezes a gente contrata pessoas que têm um nível menor do que o que a gente precisa, mas eu prefiro ensinar aquela pessoa o que eu preciso, porque ela é uma pessoa esforçada, porque eu preciso falar uma vez só e ela aprende, ela implementa aquilo no portfólio dela, e, tipo, tá querendo aprender, tá esforçado pra caramba, não deixa a gente na mão. Isso, pra mim, vale muito mais do que o portfólio do cara que é perfeito e não dá pra confiar, Tem sabe? um cara que trabalha com a gente há anos, que eu sempre falo dele, ele não tá aqui. Mas, assim, eu joguei o PSD no Dropbox, no dia seguinte tá Isso pronto. era magia. Eu não precisava nem avisar ele. Eu não tenho que nem avisar, joguei o arquivo lá. Tipo, é só botar lá e ele vai ver, sabe? Pois é. Não, e hoje em dia tem pessoas que trabalham com a gente. O Laurentino, que tá por aí, Felipe Laurentino, é muito foda, ajuda a gente pra caramba. A Luísa do T-Mind já fez coisa com a gente, salvou nosso pescoço milhões de vezes. Tipo, o Júlio, Rainer, a Yuri, quando precisou, também ajudaram a gente e tal. São pessoas que a gente sabe que a gente pode confiar, que não tem erro, assim, sabe? Tipo... Mas é como eu falei, conta no dedo, porque a gente também já trabalhou com muita gente que deixou a gente na mão e deu uma dor de cabeça que vocês não acreditam. E pessoas boas, que a gente não trabalha mais, sabe? Então, tipo assim, esquece esse lance de meu portfólio tem que ser melhor que todo mundo. Foca em ser um bom profissional, em paralelo com o que você vai estudando sua técnica, e não tem erro, sabe? Sinceramente, assim, tipo, isso vale muito, vale muito. E como ali a gente já falou disso, né? A experiência que o cliente tem com você marca muito mais do que o JPEG que você entrega no final do trabalho. E, por fim, rejeição, né? A gente está acostumado a ouvir não, como se fosse, você é uma fraude, eu não acredito em você, você é despreparado, o seu trabalho não é tudo isso. A gente escuta o não como uma confirmação das nossas inseguranças. Só que o não pode ser 1 milhão de coisas, sério. Pode ser o lance do timing que eu falei, pode ser uma questão de, cara, não agora, mas continua nesse caminho aí, que você está chegando num lugar legal e, de repente, mais para frente, manda um portfólio atualizado que vai. Enfim, pode ser, a gente não tem nada específico para o seu estilo agora. Ou então, pô, a gente acabou de contratar um cara, mas seu estilo era perfeito para esse projeto, quem sabe no próximo. Tipo, não pode ser várias coisas. Então, assim, é difícil, não fique pirando. Mas não pira no não, sabe? E, tipo, usa o não para, tipo assim, tá bom, então não agora. Eu vou continuar, enquanto eu não tô parada, eu tô em movimento, sabe? Eu vou continuar estudando, aprimorando meu portfólio, melhorando. E aí... sabe? Perguntas. No final dá tudo certo. Perguntas. Valeu, gente. Obrigada, gente. Muito obrigado.